tarde para todos vocês. Vamos iniciar mais um módulo da nossa formação continuada. Só confirmando aqui, então, quem fez o convite para a Joana e para a Karen, elas estão com o microfone desligado. Se querem entrar em contato com elas para auxiliar, eu agradeço. Então, pessoal, primeiramente, eu sou Tatiane, para quem não me conhece, tá? Muito prazer de estar participando, fico muito feliz de estar podendo compartilhar um pouco da minha história e estar conversando com vocês sobre esse módulo que é tão importante no momento que nós estamos vivendo, falando sobre o suporte ao sono e à ansiedade. Eu gostaria de pedir desculpa a vocês pelo fato de nós termos adiado esse módulo da semana passada para essa semana. Eu acredito que todos vocês saibam do que nós passamos aqui pela região oeste do Paraná e ficamos por vários dias sem luz, sem internet. Então, primeiro, eu já peço desculpa para vocês. Já estamos com chuva também aqui, então, se cair a conexão, eu vou tentar reconectar. Mas, caso não dê certo uma reconexão, eu vou gravar um módulo e vou compartilhar com vocês depois lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Então, pessoal, esse módulo nós vamos estar falando da ansiedade no nosso cotidiano, sobre o nosso sono e algumas sugestões de uso dos óleos essenciais. Eu gostaria um pouco de contar da minha história, para que vocês entendessem por que eu vou estar falando sobre isso com vocês. Eu sou professora. No ano de 2019, eu estava no trabalho, tive um acidente de trabalho devido à aplicação de um produto que tivemos lá. E a partir disso, eu desenvolvi sintomas de ansiedade generalizada. Então, iniciou com sintomas nos locais, sempre que eu ia, e isso foi aumentando até o ponto de eu não conseguir passar na frente do prédio de onde eu trabalhava. Então, isso foi foi algo assim bem traumático. Eu fiquei 9 meses afastada do trabalho por sintomas de ansiedade generalizada. Não cheguei a ter síndrome do pânico, mas eu tinha episódios de pânico. Então, eu passei por todas as etapas que uma ansiedade, uma doença de ansiedade poderia causar. Então, eu tive sintomas de desrealização, despersonificação, tinha episódios de insônia, tinha episódios em que eu passava sem dormir. Então, foi muito aleatório os sintomas e durante esse tempo eu passei por vários momentos, né? Foi um processo lento até que eu conseguisse voltar ao trabalho. Os óleos essenciais me ajudaram muito nesse processo, mas vale destacar também que nós passamos por um processo de assessoria médica, assessoria com um profissional de terapia, para que fizesse todo esse trabalho. Então, os óleos essenciais, eles dão um suporte extremamente profundo, e no meu caso, eu vou compartilhar com vocês a minha história, o que eu vivi, o que eu passei, o que eu usei para passar por todo esse processo. Praticamente todos os óleos essenciais que eu vou falar para vocês hoje, eu já usei, tá? Eu não utilizei a linha Kids, tá? E eu não utilizei também um óleo essencial que foi lançamento da doTERRA, que eu vou citar depois para vocês. O restante eu utilizei todos. E todos eles têm alguma aplicação. Então, eu vou estar compartilhando um pouco isso para vocês. Vocês se sintam à vontade para tirar dúvidas, para fazer perguntas, porque eu acho que é um tema que cabe muito a gente discutir. Então, contar um pouquinho disso para vocês, tá, gente? Eu conheci os óleos essenciais, no início eu não utilizei, basicamente, para a ansiedade. Eu comecei a utilizar, meu marido, na verdade, começou a utilizar o Peppermint para problema respiratório. Diferente de muitos de vocês, a minha primeira compra não foi com um consultor de bem-estar, foi pela internet, foi uma das
não diria uma das maiores besteiras que eu fiz, mas foi algo assim que serviu de exemplo para mim, porque eu não sabia como a Doterra funcionava. Graças a Deus, a Bruna entrou na minha vida e ela foi muito importante. E depois dela, então, que eu comprei o kit mesmo, que eu me cadastrei, e até entrar por esse processo de começar a aprender mais para os óleos, sobre o uso dos óleos essenciais, foi muito rápido. Então, quando eu comecei a realmente utilizar os óleos essenciais, eu tinha apenas o lavanda em casa, e o lavanda, para mim, foi fundamental para que eu conseguisse abrir mão de medicamentos de tarja preta, que eu utilizava de uma forma muito frequente para conseguir, no momento que eu precisei voltar ao trabalho. A partir de então, eu consegui substituir essas medicações. Hoje eu ainda faço uso de uma medicação, já estou em processo de retirada, não faço mais uso de terapia, mas eu ainda utilizo os óleos essenciais todo dia na minha vida, tá? Então, gente, os óleos essenciais, eles podem melhorar o nosso humor? Sim, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a Bruna deu uma aula magnífica sobre como que funcionam os óleos essenciais, como eles atuam no nosso sistema límbico, como eles agem no nosso cérebro e como eles atuam nas nossas emoções. Então, a ansiedade, os sintomas que a gente vive no dia a dia, passam todos esse processo. Todos nós temos ansiedade, todos nós sentimos ansiedade, e a ansiedade, ela é benéfica para o nosso organismo, porque ela ativa o nosso sistema de defesa perante algum perigo. Entretanto, devido à intensidade como ela aparece para algumas pessoas, elas podem se tornar prejudiciais. Então, ela pode nos estimular a entrar em ação diante do perigo. Então, por exemplo, um incêndio faz com que nós entramos em ação para nos defender. Entretanto, quando ela acontece em excesso, ela impede as nossas reações. E a ansiedade, sintomas e sentimentos ansiosos, como uma doença, ela nos trava no nosso cotidiano e ela prejudica as nossas atividades diárias. Então, é importante que nós possamos fazer um trabalho para controlar essa ansiedade. Muitas vezes os problemas eles podem aparecer de diversas formas. Eu sempre falo que a ansiedade é como se nós tivéssemos um semáforo e a luz amarela fica piscando o tempo inteiro. Então, a gente não sabe se nós estamos numa zona de perigo ou se nós estamos numa zona livre. Ou nós não sabemos se nós vamos passar para a luz vermelha ou para a luz verde. Então, nós ficamos o tempo todo em alerta. Eu acho que é uma analogia bem interessante para tentar definir o que é essa ansiedade na vida de uma pessoa que nunca passou por isso, né? Então, elas podem aparecer para a nossa vida na forma de tensões, medos exagerados, então a gente não consegue relaxar em momento nenhum, nós estamos sempre alerta com medo de algum perigo, uma sensação contínua de que algum desastre vai acontecer, preocupações exageradas, com qualquer coisa simples, seja dinheiro, trabalho, família, nossa saúde, medo extremo de algo, de algum objeto, de alguma situação. No meu caso, o meu medo extremo era de passar na frente do prédio do meu trabalho, aonde eu sofri um acidente de trabalho. Falta de controle sobre os pensamentos. Então, eu tive momentos em que eu fiquei andando dentro da minha casa, mas na minha cabeça eu estava no trabalho. Então, eu não controlava os meus pensamentos. E um pavor depois de uma situação muito difícil. Lógico, cada pessoa vai passar por processos diferentes e esses são alguns problemas que a ansiedade pode causar no nosso organismo. Além disso, tudo isso influencia para o nosso sono. O nosso sono é o que nos recupera das tensões, do nosso cansaço do dia a dia. Quando o nosso sono não está em dia, nós passamos por processos de estresse, de mudanças do nosso cotidiano. Então, normalmente, os distúrbios mais comuns são a insônia, mas também, muitas vezes, não significa que somente a insônia causa problemas, distúrbios do sono. O sono insuficiente também vai causar problemas da nossa saúde. Atraso na fase do sono, pessoas que têm dificuldade de dormir, de iniciar o seu sono, mas depois que inicia o sono, consegue dormir normalmente, também é uma dificuldade.
Essa dificuldade do sono, ela está associada a vários fatores. Então, muitas vezes nós não conseguimos dormir muito bem ao longo do dia pelo fato de que nós temos uma rotina agitada e que nós, quando chegamos no momento do sono, a nossa mente continua agitada e nós não conseguimos... Muitas pessoas falam assim, eu não consigo desligar a cabeça, eu não consigo desligar meu cérebro. É exatamente isso que acontece. Nós deitamos e ao invés de entrar na fase de sono, nós começamos a pensar nas coisas que nós temos que fazer. E isso acarreta vários problemas, inclusive o próprio sentimento de ansiedade ao longo do dia. Nós já acordamos muitas vezes cansados porque nós não temos uma boa noite de sono. Então, muitas vezes, a melhoria da nossa qualidade do sono é conseguida através de mudanças de hábitos do nosso dia a dia, tá? Então, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso também. Esses dados não são meus, gente, só que se vocês quiserem pesquisar, tá lá só tirar isso aqui, gente, do Hospital Israelita, Albert Einstein. Um dos segredos para a vida saudável do sono é ter uma boa noite de sono. Dormir bem, ele contribui para o nosso metabolismo, para o bom funcionamento do nosso sistema endócrino, dos nossos hormônios, para ter uma boa disposição e, além disso, previne doenças crônicas. O fato de nós termos uma boa noite de sono. Então, é fundamental nós termos uma boa noite de sono para que nós conseguimos ter um dia tranquilo também. Pessoal, quem for consultora da Cirlei, ela está com o microfone desligado. Se quiser dar um auxílio para ela. Então, eu vou comentar um pouquinho com vocês algumas sugestões de óleos essenciais que têm propriedades calmantes e relaxantes. Eu vou dividir esses óleos essenciais com base em coisas, formas, sintomas que eu tive e que eu utilizei alguns óleos essenciais. Então, durante o dia, nós temos muitas oscilações de humor. Então, para minimizar essas oscilações de humor, eu sugeri aqui o uso de 6 óleos essenciais, tá? O copaíba, o adaptive, o balance, o tangerina, o frankincense e o lavanda. A exceção do adaptive, todos os outros 5 vêm nos kits da doTERRA, no kit Brasil e no kit LAR, tá? Então, nós podemos utilizar de várias formas. Não significa que você precise utilizar todos, mas você vai escolher aquele que se adapta melhor para você, fazer o uso integrado. Então, quando eu comecei a utilizar, eu só tinha o lavanda. O que eu fazia? Eu pegava o lavanda, eu fazia um borrifador com ele, porque eu não tinha nenhum óleo de coco para diluir. Eu colocava um pouco de glicerina, um pouco de álcool e colocava o lavanda num sprayzinho e diluía e aplicava nos meus pulsos e carregava comigo. Então, aplicava no pulso e ia inalando, tá? Isso foi fundamental para mim. Algumas pessoas não respondem tão bem ao lavanda como aos outros óleos. Cada pessoa tem uma forma de reação diferente. Muitas pessoas utilizam o frankincense, o tangerina, o balance. Eu sei que o balance, para algumas pessoas, é um óleo essencial fundamental. Tá aqui o meu. Ó. O balance, inclusive, ele já vem diluído. Vocês podem utilizar ele. O meu tá no fim aqui, ó. Só tem... eu já coloquei a ponteira, então eu utilizo ele ao longo do dia, aplico nas têmporas, para dar um equilíbrio diário. São óleos essenciais fundamentais. E como que eu posso utilizar eles? Eu posso colocar ele no difusor, todos eles, tá? Coloco no difusor, ou mesmo por inalação, coloco uma gota na mão. Não esfrega, tá, gente? Coloca uma gota, somente espalha e faz assim, ó, a inalação. Tá? Aplicar nas solas dos pés ao acordar, o balance e o adaptive são excelentes óleos essenciais para você estar fazendo isso. Aplicar nos pontos de pulsação, nos pulsos, nas têmporas. Muitas pessoas gostam de aplicar no ponto sobre o coração, que respondem muito bem. No meu caso, eu não tenho uma boa resposta aplicando sobre o coração, mas eu sei que tem pessoas que respondem muito bem. Algumas pessoas gostam de colocar no céu da boca, alguns óleos, como, por exemplo, o frankincense, que também responde muito bem.
O copaíba, o copaíba, o franxen, pode ser óleos que pode utilizar por ingestão. Tangerina também é um óleo que pode ingerir, e o lavanda também, tá? Esses são óleos muito bons durante as oscilações de humor que a gente tem durante o dia, então nos estabiliza. É bem interessante como que a gente consegue fazer uma forma de tratamento utilizando ao longo do tempo. Eu utilizei muito o lavanda no difusor à noite. Eu comecei utilizando 8 gotas, depois eu fui diminuindo, hoje eu só utilizo 4 gotas no meu difusor. E foi fundamental para que meu marido parasse de tomar medicação para dormir e que eu parasse de tomar medicação tarja preta. Tudo isso, essa retirada de medicação aconteceu com acompanhamento médico, tá? É importante falar isso para que vocês entendam isso também. E para que a gente possa estar fazendo essa transição. Esses óleos também têm as versões touch. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã das versões touch dos óleos essenciais. Tá? Então, nós temos o Adaptive Touch, o Lavanda Touch. Eu gosto muito porque a gente simplesmente carrega para onde vai, porque eles são muito práticos, né? Dá para carregar na bolsa. O Frankincense, o Jasmine também é um óleo muito bom. Rose, são óleos muito bons para o nosso equilíbrio diário, tá? E um óleo que eu gosto muito, eu tenho muito resultado ao longo do meu dia, é o PIS. O PIS, ele faz parte do kit aromaterapia emocional. Esse kitzinho aqui, ó, gente, tá? Eu não vou entrar em detalhes nele, porque nós vamos ter um módulo somente dele, mas ele é uma mistura de óleos essenciais e que eu utilizo diariamente porque me dá um equilíbrio muito bom. Eu sei que algumas pessoas respondem melhor ao Adaptive, outras respondem melhor ao Balance, mas no meu caso eu me encontrei no PIS. Ele é um óleo que me dá realmente essa sensação de paz, como ele promete, né, como é o nome dele. Eu aplico nas minhas têmporas, então sempre que eu estiver um pouco ansiosa, já estou utilizando inclusive como perfume no meu dia a dia, porque ele me dá uma sensação muito boa de equilíbrio. Então, é excelente para mim. Outros sintomas, gente, que durante os episódios de ansiedade eu tive, foi uma sensação de estar perdendo a conexão com a realidade. Eu sou uma pessoa que tende a ser muito racional, então essa sensação de estar ficando louca, perdendo a conexão com a minha realidade, era algo que me incomodava muito. Tá? Então, eu trouxe aqui 3 versões de óleos essenciais que são bem interessantes para a gente usar para isso. Primeiro são os óleos que são à base de resina, que é o mirra e o frankincense, tá? São 2 óleos essenciais extremamente aterradores. Esses óleos essenciais a gente pode utilizar inalando. O frankincense pode ser sublingual ou em cápsula, tá? Pode ser ingerido. Ou aplicação nos pulsos. Muitas pessoas gostam de utilizar o frankincense no ponto G20, no topo da cabeça, ou ao longo na base da coluna vertebral. Tá? São óleos essenciais muito bons para trazer estabilidade e conexão. Outros óleos, que já são óleos à base de árvores, e que eu gosto muito também, é o cedro, o arbovite e o balance. Tá? O balance você já conhece, é um óleo essencial assim que um dos mais vendidos na doTERRA, né? Porque dá esse equilíbrio. O cedro, eu acredito que ele é um óleo extremamente subestimado, porque ele é um óleo, gente, incrível, tá? Ele tem muitas funções. Eu não fico sem o cedro, eu uso ele muito, inclusive eu estou usando ele no meu difusor lá atrás, tá? E o arbovite também é um óleo essencial extremamente aterrador, tá? São óleos à base de árvores. E os 2 últimos, que são óleos essenciais que são extraídos de raízes, que é o vetiver e o patchouli. Tanto o vetiver quanto o patchouli também são óleos essenciais extremamente aterradores que podem ser utilizados, tá? O patchouli, muitas pessoas têm dificuldade de utilizar por conta do aroma, porque acham ele muito intenso. Particularmente, eu adoro o patchouli. Eu só não utilizo ele mais porque eu tenho muita sensibilidade aos óleos florais que me dão muito sono. Então, quem me conhece sabe que com uma gota de lavanda eu capoto. E o patchouli não é diferente, tá? Então, são óleos que eu utilizo em menor quantidade
mas que também utilizo mais nos momentos que eu preciso ter mais conexão com a minha realidade. Pessoal, se tiver alguma dúvida, vocês vão me perguntando, tá? Outra dificuldade quando a gente está passando por episódios de ansiedade é ter dificuldade de se concentrar. Então, a gente tende a pensar demais e não conseguir fazer nada. Para vocês terem uma noção, eu já cheguei a ficar 1 hora na frente do computador, sentada, tentando responder um formulário, para me dar por conta que eu poderia começar respondendo o formulário, colocando o meu nome. Tá? Parece uma coisa risível, mas realmente acontece com pessoas que têm dificuldade de se concentrar por conta da ansiedade. Muitas pessoas utilizam para isso lavanda, e ele realmente é um óleo da comunicação, então ajuda para isso, tá? Eu não uso lavanda porque o lavanda me dá muito sono, então eu evito utilizar o lavanda nesses casos. Óleo muito bom é o Citrus Bliss e o laranja, que são 2 óleos cítricos e que ajudam muito também para isso. O limão siciliano também é um óleo muito bom, que inclusive eu estou utilizando no meu difusor. O limão siciliano, o cedro e o ginger, depois eu vou contar para vocês por que o ginger. O capim-limão e o manjericão. O manjericão, ele é um óleo essencial muito interessante, que muitas pessoas não dão tanto valor para ele. Porque ele é calmante, porque ele tem alta concentração de linalol, mas ele também é estimulante, porque ele tem o cineol, que é estimulante. Então, ele é um óleo excelente para quem precisa trabalhar e se concentrar e estudar, porque ele traz calma, mas ele traz ainda esse sentido de estar alerta, não traz um sono excessivo, como acontece comigo com o lavanda, tá? O capim-limão também é um óleo muito interessante pelo fato de que ele traz reduz o cansaço mental, então também eu gosto muito dele. E o Intune, que é o óleo blend da doTERRA para o foco, que eu carrego comigo na minha bolsa de trabalho, tá? Eu uso ele sempre que estou trabalhando também. É um excelente óleo essencial. Ele foi lançado na doTERRA há pouco tempo, se eu não me engano, faz 3 meses. Ele não tinha no Brasil, tinha somente nos Estados Unidos. E ele tem a versão Kids também, tá? Eu não me lembro como que é o nome da versão Kids, gente. Eu não, como eu não tenho filhos, eu acabo não utilizando tanto ele, tá bom? Outra sensação é se sentir sobrecarregado com esgotamento físico, esgotamento mental. Então, tem uma quantidade gigante de óleos essenciais que a gente pode utilizar para esgotamento, sentimento de sobrecarga. Eu falo que o que mais representa esses óleos, se eu pudesse escolher um para utilizar, seria o tangerina. Então, o meu, inclusive, pequenininho está no fim. O tangerina é excelente para quem sente esse esgotamento físico, esse esgotamento mental. É um óleo que você pode inalar ao acordar, que você vai estar tendo essa sensação. Entretanto, tem vários outros óleos também. O Salubelli, que é o blend de antidade da doTERRA, mas que tem óleos assim riquíssimos que ajudam muito nesse esgotamento físico e mental. Você pode estar aplicando nos pontos de pulsação, ao longo da coluna também. É um óleo que ele é puro, tá, gente? Ele não é diluído, o Salubelli é puro, então vocês podem fazer a diluição dele. O Ylang Ylang é um óleo essencial muito bom, perdi meu Ylang Ylang, é muito bom para acalmar, tá? O capim-limão também. Um óleo pouco conhecido é o Petitgrain, tá? Que é um óleo essencial feito da casca da laranja, desculpa, da folha da laranja. Eu uso muito ele, gostava muito de utilizar ele no difusor à noite. Quem for utilizar ele no difusor, eu só faço uma recomendação para quem tiver animais em casa, que nem todos os animais gostam desse óleo essencial. Alguns ficam extremamente agitados com ele. Então, quando você estiver utilizando, tiver algum animal por perto, deixe sempre uma porta aberta para caso o animal não goste do aroma, ele possa sair do ambiente. O green mandarim também é um óleo excelente para esgotamento físico e mental. O Zengeste, que apesar de ele ser utilizado para sistema digestivo, ele tem
esse enfoque emocional baseado no esgotamento físico, esgotamento mental e na sobrecarga. Então, muitas pessoas acreditam que o Zengest, ele serve simplesmente para os sintomas digestivos, tá? Mas, na verdade, não é assim. O manjericão, gente, o manjericão é muito bom. Eu gosto muito do manjericão, entretanto, algumas pessoas não gostam tanto do manjericão pelo aroma forte. Nesse caso, vocês podem utilizar o cilantro, que é o coentro, que ele é muito semelhante ao manjericão. Eu não utilizo muito coentro porque eu não gosto do aroma do coentro. E um óleo essencial que não está aqui, que é o Melissa, que foi lançado também pela Doterra há pouco tempo. Eu deixei ele ali do ladinho, é um óleo essencial com um preço que não é tão acessível, então nem todas as pessoas têm ele. Porém, gente, vocês têm uma quantidade gigante de óleos essenciais que podem substituí-lo. E o tangerina tem um preço extremamente acessível para quem utiliza os óleos essenciais. Outros óleos são, outros sintomas que a gente tem são adaptações a novos ambientes. Então, isso é muito comum para crianças, quando estão se adaptando ao novo ambiente. Então, quando você faz o processo de mudança, criança que está em fase de mudança de escola, ou mudança de trabalho, no meu caso, foi muito importante no retorno ao trabalho. Então, nesse processo que nós estamos vivendo, por exemplo, crianças que estão voltando para a fase... saindo da pandemia, voltando para a escola, para uma atividade presencial, saindo de casa, essa é uma mudança muito drástica que precisa de uma adaptação. Então, tem 4 óleos essenciais que são excelentes para isso. O Siberian Fire, o Adaptive, gente, o Adaptive, ele é excelente para qualquer mudança que precisa de adaptação, tá? Então, tá aqui. Se vocês não tiverem o Adaptive, pode utilizar uma mistura com o laranja e o laranja e o lavanda. Não vai ser o Adaptive, mas já vai estar auxiliando também. O Zendocrine, que apesar de ser um mix digestivo, também é excelente para adaptação aos novos ambientes. Fazer esse processo de adaptação. Igual muitas pessoas pensam que os endócrinos servem apenas para desintoxicação. E não é isso, ele tem funções emocionais gigantescas. E o Zengest também. Nesse caso, eu gosto de usar o Touch, porque o Touch a gente carrega para qualquer lugar muito fácil, tá? Então, eu tenho um monte de Touch. Eu, na verdade, eu uso quase mais os Touches do que os óleos essenciais em si. Outra questão é a sensação de coração disparado. É muito comum a pessoa sentir o coração pulando e ter uma sensação de falta de ar. Nesse caso, a gente usa óleos essenciais que são mais calmantes. O cananga é ótimo para isso, ele é um óleo que nem todos têm, porque ele foi há pouco tempo, foi dado na Doterra. Entretanto, ele pode ser facilmente substituído pelo ylang-ylang, tá? Manjerona também é um excelente óleo essencial para isso. Perdi minha manjerona. Tá, mas enfim. O limão siciliano, inclusive, ele é muito recomendado para pessoas que têm hipertensão. O petitgrain, o camomila romana e o melissa, tá? Então, vocês podem inalar. Nesse caso, sensação de coração disparado, pode inalar, é uma excelente forma, eu recomendo que sempre façam a inalação, fazer uma aplicação tópica nos pulsos, ponto de pulsação e sobre o coração, tá? Muitas pessoas gostam de aplicar nas têmporas, no ponto G20, mas a inalação é fundamental quando a gente trata de episódios relacionados a sintomas ansiosos. Picos, quando a gente tem picos de ansiedade ao longo do dia. Então, ylang-ylang, bergamota, gente, bergamota é maravilhoso, tá? Inclusive, eu recomendo, quem usa muito lavanda, eu recomendo que vocês façam a troca. Então, use por um tempo, sei lá, por um mês, use o lavanda, depois use o bergamota por outro mês. E vai substituindo, porque depois de um tempo, o que eu percebi? O lavanda ele já não tinha tanto efeito.
Aí, o que que eu fiz? Eu troquei pelo bergamota. O bergamota, gente, é um óleo essencial incrível. Foi um dos óleos que eu mais me identifiquei, junto com o pício. Ele me dá uma sensação de calma, assim, instantâneo, porque ele é considerado sedativo, da mesma forma que o lavanda é. Então, são óleos, assim, que me trazem uma sensação de muito bem-estar e que eu não fico sem. O melissa e o camomila romana também. Se sentir necessidade, pode utilizar sublingual, lavanda ou bergamota. Entretanto, a melhor forma é inalação, tá? Algumas pessoas também não vão responder também a inalação, por isso que a gente fala aplicação tópica e aplicação interna. Comentários aqui. A Kiara, o filho não dorme, dorme com lavanda e bergamota. Exatamente. Lavanda e bergamota também é uma combinação bem legal. Medos. Gente, sensação de medo, sensação de pânico, sensação de desespero, que é muito comum. Então, um óleo essencial muito bom para isso é Hieropon. Estou procurando meu Hiero aqui, gente, misturei tudo. O Hieropon, tá? É um óleo muito bom para sensações de medo, então utiliza ele de forma tópica ao longo da base da coluna, faz uma inalação. O cipreste, gente, um óleo essencial excelente também para medos. Juniper berry, que é o zimbro, ele pode ser ingerido, então eu oriento vocês a ingerir o juniper berry com o limão, é excelente para medos, faz inalação, o adaptive, o balance, o lavanda e para crianças, então no Kit Kids tem o Brave. Eu não vou falar muito do Kit Kids, porque nós vamos ter um momento próprio para o Kit Kids, tá? Juniper berry, poucas pessoas usam ele, tá? Ele é um óleo essencial também muito bom para isso e atua muito em crianças que sofrem de terror noturno. É muito bom fazer essa mistura de juniper berry com cipreste, tá? E para uma boa noite de sono. Aqui eu vou fazer uma observação. Eu coloquei uma quantidade grande de óleos essenciais que são sugestões. Entretanto, de nada adianta a gente chegar 9, 10 horas da noite, querer fazer o uso do lavanda para tentar dormir se nós tivermos uma rotina agitada ao longo do dia. Então, nós não vamos conseguir chegar simplesmente 10 horas da noite, tomar a lavanda e achar que a gente vai dormir. Nós precisamos fazer uma limpeza do nosso organismo ao longo do dia. Então, é muito importante que nós começamos a utilizar, façamos desde manhã esse processo de utilizar o óleo essencial, para que o nosso corpo reduza esses picos de estresse, esses picos de ansiedade ao longo do dia, e que quando nós chegamos à noite, nós tenhamos um organismo mais estabilizado. Quando a gente fala de sono também, é importante a gente observar a nossa rotina. Como que tem sido a nossa alimentação? Eu tenho me alimentado muito tarde da noite, eu tenho me alimentado com alimentos muito pesados que exigem muito do meu organismo para digestão. Eu tenho tomado muito café ao longo do dia. Muitas pessoas falam: eu não tenho, posso tomar qualquer quantidade de café que eu não tenho problema, mas vai dormir meia-noite, 1 hora, tá? Então, gente, esse período de 8 horas de sono, ele é fundamental para o nosso organismo. Então, eu vou dar aqui para vocês algumas dicas de óleos essenciais que vocês podem utilizar. Um deles, que é o queridinho, é o Serenity, tá? Eu não gosto, gente, eu vou falar para vocês, eu não gosto de misturar blends com óleos essenciais. Se eu utilizo um blend no meu difusor, eu utilizo somente o blend. Por quê? Vou explicar para vocês. O blend, ele é elaborado para ter um equilíbrio dentro dos óleos essenciais. Então, todos os óleos essenciais que foram colocados aqui, eles não foram colocados de forma aleatória. Ele foi feito para que ele tenha um determinado equilíbrio entre os compostos que estão aqui, entre os constituintes dos princípios ativos. A partir do momento que eu coloco um óleo essencial junto com o blend, eu desequilibro a sinergia.
Então, eu não gosto de misturar blends. Eu utilizo blend puro sempre, tá? Então, se eu fizer uso de outros óleos essenciais, então sim, eu misturo, mas eu nunca recomendo misturar mais de 3 óleos essenciais. Então, o óleo essencial Serenity, tá? Lavanda, bergamota, petitgrain, tangerina, copaíba, ylang-ylang, frankincense, capim-limão, melissa, camomila romana, são alguns exemplos de óleos essenciais que podem ser utilizados para uma boa noite de sono, tá? Lógico, vai ter muitos outros óleos essenciais que vocês podem utilizar, mas esses são um dos principais que a gente utiliza. Todos eles têm função calmante, alguns mais, outros menos. Eu sei que tem pessoas que reagem muito bem e que dormem muito bem com o Wild Orange, com o laranja, tá? Sei também disso. Quem tem muita dificuldade, que não dorme bem por conta de respiração, pode utilizar o Brief. Então, é uma dica para você estar utilizando, coloca no difusor o Brief para melhorar um pouco o que vocês estão, o sono. Suporte para o uso diário. Então, aqui, gente, eu vou dar algumas dicas para que vocês tenham um organismo, utilizem os óleos essenciais ao longo do dia, para que quando chegue à noite, o organismo consiga descansar melhor. Então, o copaíba, frankincense, turmeric, DDR Prime são óleos essenciais fundamentais para a gente utilizar ao longo do nosso dia. Outra dica também é fazer a reposição com suplementos vitamínicos. Eu dei os exemplos ali da doTERRA, que são excelentes também. Não vou entrar em detalhes dele, porque nós vamos ter um módulo somente deles, tá? O DDR Prime é um óleo muito bom para restauração, é um complexo de restauração celular, então é muito bom. O copaíba, o frankincense, age no nosso organismo de diversas formas. E o turmeric também, excelente antioxidante que vai fazer a proteção do nosso organismo. Se você precisa de um aporte maior de óleos essenciais, então você pode estar utilizando alguns de uso interno, como por exemplo, o tangerina também de uso interno, tá? Aqui eu vou dar um exemplo de uso aromático. O tangerina e o brief ao acordar. Então, acorda de manhã, coloca na palma da mão uma gotinha de brief, uma gotinha de tangerina, espalha na mão e inala. Inala várias vezes, inala de forma consciente. Então, faz isso várias vezes, umas 5, 10 vezes, até que você não sente mais o perfume, o cheiro do óleo essencial, tá? Por que o brief e não o peppermint? O peppermint, ele me deixa muito agitada, então eu não gosto de utilizar o peppermint. Algumas pessoas gostam do peppermint quando acorda cansado. Então, aquela pessoa que acorda com muito sono e sem disposição, o peppermint é uma ótima opção. Eu não uso porque ele me deixa muito agitado, então eu não uso. Mas não significa que vocês não podem utilizar. Outras 2 sugestões, e agora vocês vão entender por que eu coloquei ginger no meu difusor, tá? É o fênel, que é o erva doce, e o ginger, tá? O ginger e o fênel são óleos essenciais excelentes para vocês utilizarem naquele dia que vocês acordam sem coragem para nada. Sabe aquele dia que você acorda e quer voltar para a cama, porque parece que encarar o mundo já cansa. Só saber que você precisa sair de casa para trabalhar já cansa, já dá um desânimo. Ginger e o fênel são excelentes. O ginger, gente, é um óleo essencial que traz uma sensação de eu consigo, eu vou dar conta. Então, sempre que eu preciso fazer uma apresentação, como eu estou fazendo aqui com vocês, que eu preciso me sentir que eu consigo, então eu uso o ginger. Ele dá uma sensação de empoderamento. E o fênel também tem isso, dá aquela sensação de coragem, de estímulo de conseguir fazer as coisas. E o RX, não sei se é assim que fala, gente, mas vocês entenderam aqui,
que esse é um óleo essencial, que é lançamento da doTERRA. Eu tenho uma expectativa muito boa com esse óleo, eu já comprei, mas o meu óleo não chegou ainda. Pelo fato de ele ter uma mistura de óleos essenciais que dão o mesmo efeito que o ginger e o fênel. Então, é o lícia, é o cardamomo, se eu não me engano, tem o frankincense junto também, tá? São 4 óleos essenciais, agora não me recordo todos eles. Mas eu tenho uma expectativa muito boa com esse óleo essencial. Entretanto, eu não utilizei ainda, tá? Mas o Litz é um óleo que não é comercializado no Brasil, mas que eu gostaria muito de que fosse, porque ele é um óleo muito, muito bom para os momentos que a gente precisa fazer alguma coisa. Ele dá essa disposição para fazer e ajuda a clarear a mente para enxergar as coisas que a gente tem a fazer. Para pessoas que têm tensão muscular, então, utilizar no difusor ao longo do dia, Balance, Tangerina ou Adaptive, tá, gente? Lembre-se que ou um ou outro, sempre, evitem misturar sinergias. E fazer massagem, então, pessoas que têm muita tensão aqui, fazer massagem com Pastense, Marjoram, Copaíba e Aromatou, que são 4 óleos essenciais excelentes para relaxamento. Todos eles já são puros, tá, gente? O Pastense, apesar dele ser um mix, ele é puro, ele não é diluído, então vocês podem utilizar diluindo ele. E vocês podem diluir e fazer massagem tanto no óleo de coco quanto no creme neutro. Então, é importante fazer essa massagem ao longo do dia para relaxamento. E a nossa palavra-chave é equilíbrio. Tá? Antes de terminar aqui, eu vou ver as perguntas que tem no chat. Edilane, eu uso muito meu protocolo para oscilação de humor. O lavanda, o white orange, bergamota, embaixo da língua, 1 gota em cada um no período da manhã. Dica excelente, Edilane. Obrigada por compartilhar com nós. Betânia diz que usa o lavanda e bergamota. E a Elizabeth perguntou quando a gente vai dormir e fica com o pensamento acelerado. O que é bom? Vamos lá, então, Elizabeth. Primeira coisa, pensamento acelerado. Vamos tentar desacelerar o nosso pensamento ao longo do dia, utilizando copaíba de forma interna, frankincense de forma interna, utilizar bergamota, lavanda. Eu sempre recomendo você, como chegou perto das 6 horas da tarde, liga o seu difusor com um óleo calmante. Se você tem muito sono com o bergamota, com o lavanda, utiliza um laranja, um óleo essencial que vai trazer calma. Então, deixa lá na sua casa, se você for sentar, assistir televisão, liga o seu difusor e deixa lá, para que você já vai acalmando a sua mente. Utiliza muito Balance ao longo do dia, utiliza o Adaptive, utiliza cedro e lang-lang. Tem várias opções de óleos essenciais que a gente utiliza ao longo do dia, para que quando chega a noite, o nosso pensamento está um pouco mais calmo, tá? E um óleo essencial que eu respondo muito bem é o bergamota e o lavanda. Algumas pessoas respondem muito bem ao Serenity. Meu marido ama o melissa, tem uma resposta muito boa ao melissa. Muitos gostam muito de camomila romana. Eu não uso muito camomila romana, gente, porque gente, quem me conhece sabe que eu tenho uma sensibilidade muito grande aos óleos essenciais, e qualquer óleo essencial, qualquer gota de lavanda me capota. Então, o camomila romana e o melissa me deixam apagada, tá? Então, eu evito esses óleos, tá? Mas nós temos várias opções. Mas o importante é fazer o que a gente chama de uma higiene do sono. Estar nos preparando para que ao longo do dia a gente chegue à noite com o sono mais tranquilo. Então, começa de manhã inalando um tangerina, ingerindo um copaíba, um frankincense. Ao longo do dia de trabalho, utiliza no seu difusor um capim-limão ou um white ward. Se você não tem difusor no seu trabalho, carrega junto consigo um touch. Então, você pode utilizar o PIS, cadê?
Você pode utilizar o próprio lavanda na forma touch. Se você não tem o touch, faz um blend com os óleos essenciais. Então, você pode colocar copaíba, frankincense, lavanda. Não utilize óleos essenciais cítricos durante o dia na pele, para não ter problema de causar alergias, tá? A Edilane aqui também está dando a dica de utilizar no ponto G20. Então, pega uma gota de frankincense. Imagine que tem uma linha, uma reta do centro da sua cabeça até no seu pé. Aonde for o meio aqui é o ponto G20. Então, você coloca o óleo essencial aqui e vai para te ajudar. Então, pode utilizar o frankincense. Algumas pessoas utilizam o frankincense no céu da boca, bem no centro também, tá? Mas é interessante fazer essa higiene. Eu consegui te responder, Elizabeth? Crianças com autismo e surtos agressivos. O que eu posso estar utilizando? Débora, eu não tenho muita experiência com crianças autistas, tá? Mas vamos pelo princípio de que o surto agressivo é algo que foge da realidade de criança, que causa um desconforto muito gigante a ela, muito grande, tá? Então, a primeira coisa, sempre que nós vamos falar de crianças, nós vamos precisar diluir para a idade da criança os óleos essenciais. Então, o bergamota é uma excelente opção. Durante o dia, faz uso de Wild Orange para tentar auxiliar a criança a diminuir. Vetiver é um excelente óleo essencial para crianças que têm autismo. Esses óleos aterradores que estão aqui, ó. Cadê, gente? Aqui. Esses óleos aterradores são muito bons para criança. Então, crianças com autismo. Então, utilize óleos aterradores, tá? O frankincense, o balance, o vetiver, o próprio patchouli, o arbovite, o cedro. Utilize no seu difusor. Utilize em forma de massagem para criança. Utilize o bergamota, utilize o lavanda, utilize o serenit, tá? Sempre diluindo para a idade da criança. Se você não sabe diluir, não lembra como diluir, Débora, entre em contato com a sua consultora, que eu tenho certeza que ela vai te passar. A Ângela falou, a melissa abre o vidro, cheira e guarda de novo. Mas, gente, o melissa é um óleo essencial extremamente concentrado, tá? Mas eu entendo que ele é um valor que não é acessível para todo mundo. A Betânia usa o balance desde cedo, 3 a 4 vezes ao dia, o Adaptive também. O Francis sublingual para pensamentos acelerados. Gente, legal, estou adorando as dicas que vocês estão dando e compartilhando com vocês também essas experiências que vocês tiveram para os sentimentos de ansiedade, as dificuldades de sono que vocês têm. Pessoal, alguma pergunta mais? Algo que vocês queiram perguntar? Não? Então, gente, só reforçando aqui, gente, as formas de uso. Tópico, sempre diluir o óleo essencial em óleo carreador, à exceção de alguns óleos que podem ser utilizados, como, por exemplo, o lavanda. O lavanda, gente, você pode pegar à noite. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, ao invés de colocar na mão o lavanda, eu aplico aqui no pulso. Gente, eu não vou aplicar, porque senão eu capoto, eu durmo muito rápido. Gente, eu durmo com 5 minutos com lavanda, para vocês terem noção. Coloca no pulso e fricciona, não esfrega muito, só espalha e inala no pulso mesmo, ó. Por quê? Porque isso foi a forma que me deu mais resultado. Quando eu aplico no meu pulso, o óleo essencial, além de eu inalar ele já vai estar entrando na minha corrente sanguínea. Tá? Então, eu tenho um resultado muito mais rápido com o lavanda aplicando no pulso. Eu sei que tem pessoas que gostam de passar aqui ó, no coração, aqui nessa parte. Eu não tenho muita resposta a isso,
tá? Mas a Kiara está falando que ela tem uma resposta muito boa, eu não tenho. A minha forma é nos pulsos. Se você estiver fazendo de alguma forma e vocês falarem não está dando resultado, converse com o seu consultor que ele vai te auxiliar a utilizar de forma diferente, porque muitas vezes os óleos essenciais são somente a forma como nós utilizamos, tá? Por exemplo, eu sei que tem pessoas que fazem muita ingestão de óleo essencial que tem muito boa resposta. Eu não faço muita ingestão de óleos essenciais. Eu uso a maioria de forma tópica e aromática, porque eu tenho uma resposta muito boa à tópica aromática. Inclusive, o próprio Zengest, de forma tópica, que muitas pessoas preferem da forma ingestão, tá? Uso interno, sempre diluir ou em meio copo d'água, ou uma colher de mel, ou em cápsula, preferencialmente. Alguns óleos essenciais são seguros para ser utilizados sublingual, como é o caso do copaíba, do lavanda, do próprio frankincense. Então, nesses casos, a gente pode estar utilizando. E o uso aromático, ou no difusor, esse aqui, gente, é um difusor, meu difusor pessoal, é um colarzinho, uma gotinha, ó, eu coloco o óleo aqui dentro e ele fica aqui ao longo do dia, ele já está comigo. Se vocês não têm um colarzinho, coloca na roupa mesmo. Coloca na mão, inala, ou mesmo no difusor. Eu sei que no local, muitas vezes a gente sai para trabalhar e que não tem difusor ao longo no local de trabalho, mas carrega um vidrinho todo para que vocês já façam essa higiene do equilíbrio de vocês ao longo do dia. E, pessoal, uma frase: um dos maiores desafios da nossa vida está encontrar o equilíbrio entre as pessoas que devemos ser e as pessoas que queremos ser. Nós precisamos ter um equilíbrio na vida. Muitas vezes a gente passa por episódios de ansiedade porque a gente exige demais de nós mesmos, tá? E, pessoal, eu só esqueci de falar aqui, para quando a gente tem mulheres, principalmente a maioria que está aqui é mulher, quando a gente passa por períodos de ansiedade na TPM, então tá aqui a dica: gerânio e clarisságio, tá? Mulheres que sofrem com TPM, gente, eu eliminei 90% da minha TPM somente utilizando o lavanda no meu difusor todas as noites. É algo inacreditável, porque eu passava por TPMs extremamente complicadas, que eu falava assim, que eu não me suportava de tão irritada que eu ficava. Repito sim, Elisete, clarisságio e o gerânio. Tá? São óleos muito bons para isso. Mas o lavanda no difusor. Conseguiu pegar, Elizabeth? Pessoal, muito grata pela atenção de vocês. A aula ficou um pouco longa, muito extensa, mas eram muitos óleos essenciais e eu não poderia deixar de compartilhar com vocês essa minha experiência. Então, como eu disse para vocês, todos os óleos que eu falei aqui para vocês, todos eles eu utilizei, todos eles eu passei por essa experiência que foi bem traumática na minha vida e eu consegui me adaptar com os óleos essenciais e que fizeram uma grande diferença na minha vida. E eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, fico mais feliz ainda quem ficou até o final, me ouvindo e compartilhando a minha história com vocês. Então, gente, muito obrigada com todos vocês que ficaram até aqui o final. Me sigam lá no Instagram, Olhos do Bem-Estar, e tenham um bom final de semana com vocês. Um abraço, gente.